Graça e paz, meus amados e amadas. Estou aqui para falar sobre uma coisa que é do nosso cotidiano e que acontece, eu acredito que com quase que 100%, acho que 100% das pessoas. O livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, diz assim: Nunca digas, porque os dias passados foram melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isto perguntarias. O que acontece é que assim, nós vivemos reclamando do nosso presente. A gente já levanta reclamando, reclama disso, reclama daquilo. Aí começamos a olhar lá para o passado, né? Um passado às vezes muito remoto. E começamos a ficar saudosistas, lembrando, recordando. E eu era feliz e eu não sabia, né? Essa é uma frase tão comum, né? Ela se tornou uma frase comum. Eu era feliz e não sabia. Nós fazemos escolhas na nossa vida. Essas escolhas que nós fazemos, elas vão determinando o nosso futuro. E os porquês, eles vêm através das situações que se levantam na nossa vida. Coisas inesperadas que acontecem, conflitos, transtornos, coisas que fogem do nosso controle e que geram indignação. E então nós começamos a questionar o nosso presente e a ter saudade do nosso passado. Diante do caos, né, do inesperado, a nossa alma ela começa a gritar, um grito de angústia, um grito de desespero, um grito de saudade lá do passado. Nós queremos reviver, sem muitas vezes parar para pensar no que de fato aconteceu no nosso passado. Nas coisas que de fato aconteciam, nós começamos a lembrar somente as coisas boas. Quando Deus tirou o povo do Egito, diz a palavra de Deus que foram 400 anos de escravidão. E eles começaram a clamar a Deus. E diz a palavra de Deus que o clamor deles subiu até o Senhor. E aí Deus levantou Moisés, e Moisés foi lá. E com o braço forte do Senhor, com a mão poderosa do Senhor, através da manifestação do poder de Deus, eles foram libertos. Mas no primeiro obstáculo, quando eles chegaram ali de frente ao Mar Vermelho, eles começaram a reclamar. E começaram a achar que o Egito era bom. E isso começou a acontecer de uma forma bem recorrente. Cada situação que acontecia, cada problema que aparecia, eles começavam a lembrar. Mas no Egito nós tínhamos carne. Mas no Egito era assim, no Egito nós não morríamos de sede, a gente tinha água. Eles começaram a esquecer das chibatas, das mortes que aconteciam através de tanto eles apanharem. Se esqueceram que eles levantaram um clamor para Deus para serem libertos. E eles começaram a criar um romance entre eles e o Egito. O Egito já não parecia tão ruim. Qualquer obstáculo que acontecia, o Egito já era um lugar bom. Já não era mais um lugar de sofrimento, já não era mais um lugar de escravidão. Já não era mais um lugar onde os seus filhos eram escravos, onde eles tinham que trabalhar incansavelmente. Tinham que sangrar para poder construir ali as pirâmides, para poder agradar a Faraó. Então isso acontece, sabe? A gente levanta, muitas vezes nós não agradecemos a Deus nem sequer por termos levantado. Tem pessoas que já levantam da cama reclamando. Reclama de tudo. Reclama de tudo. Se o dia tá sol, reclama porque tá quente demais. Se chove, reclama porque chove. Se tá frio, porque tá frio. Se tá calor, porque tá calor. Reclama do alimento, reclama disso, reclama daquilo. Não olha para trás. Não olha ao redor. Se nós olharmos ao nosso redor, tantas pessoas numa situação terrível. Pessoas num hospital desejando estar no teu lugar, desejando ter o que você tem. Pessoas que não têm mais condições nem sequer de comer, se alimentam através de sonda.
Pessoas que não têm condições sequer de levantar para ir ao banheiro, usa fralda. E vão vivendo assim, você começar a olhar, a analisar. Pessoas que já não têm mais uma perspectiva de vida. Pessoas que já não sabem se vão acordar ou se vão terminar o dia. Apesar que isso nem nós sabemos, nem eu sei, né? Se eu irei terminar esse dia, somente Deus é quem sabe. Mas o importante é ser grato. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus porque Ele te permitiu acordar. Seja grato a Deus pela tua família. Seja grato a Deus pelos teus filhos. Seja grato a Deus pela tua casa, pelo teu esposo, tua esposa. Seja grato a Deus pelo teu trabalho. Se você está sem trabalhar, creia que Deus é fiel e poderoso para abrir portas. Se você tem um café na tua mesa, um pãozinho na tua mesa, um arroz, um feijão, seja grato a Deus. A palavra de Deus diz que nós não devemos olhar para trás e dizer, os anos passados foram melhores. A Bíblia diz que nunca com sabedoria nós falaríamos tal coisa. E a palavra de Deus é sábia, sabe? É preciso nós tomarmos um cuidado para que nós não caiamos na incredulidade, para que nós não caiamos na revolta. E através da incredulidade e da revolta, um vazio que vem dentro de nós. Nós precisamos entender, quando vem esses momentos de dificuldade na nossa vida, algumas coisas. Primeiro, o nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus, Ele nunca saiu do controle e nunca vai sair do controle de todas as coisas. Ele sabe de tudo o que se passa na minha e na sua vida. Deus sabe de todas as coisas. Nós devemos confiar em Deus e acreditar, crer que Deus, Ele está sempre ao nosso lado. Nós devemos recorrer a Jesus Cristo sempre, pois dele vem a nossa salvação, dele vem a resposta para todas as coisas da nossa vida. Nós devemos ser totalmente dependentes do Senhor. Deus se agrada disso. Deus se agrada quando nós reconhecemos que nós não somos autossuficientes e que nós dependemos de Deus, que nós dependemos da sua graça e do seu amor, que nós dependemos do olhar de Deus sobre a nossa vida. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós devemos crer na proteção de Deus. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Jesus, ele diz que nele, nós encontramos descanso para a nossa vida. Nós não devemos ficar desesperados, mas nós devemos confiar. O desespero, a ansiedade é falta de fé, é falta de confiar e crer. E isso não agrada a Deus, assim como o povo lá no deserto, lá no Egito, não agradou a Deus. Deus ficou chateado, irritado com as murmurações e com a falta de fé. Creia no Senhor. Lamentações 3:21 diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E Jesus Cristo é aquele que nos dá esperança. E eu quero deixar para você aqui, no livro de Jó, capítulo 14, versículos 7 até o 9. Diz assim que para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar. Os seus renovos irão vingar, suas raízes poderão envelhecer no solo, o seu tronco morrer no chão, mas ainda assim, ao cheiro das águas, ela voltará a brotar. Isso é interessante porque um dia minha mãe, ela cortou uma árvore que estava lá no quintal, ela era uma árvore muito grande, e a sua sombra estava atrapalhando a horta, né? E ficou um tronco cortado no chão, totalmente desligado, né? Totalmente cortado, não tinha mais vida ali. E um dia eu estava andando ali no meio da horta, gente, eu achei incrível, porque aquele tronco que parecia morto, estava saindo broto nele.
E aí eu me lembrei desta passagem. A esperança para nós. A esperança para você. Não fique recordando as coisas passadas. Viva o hoje, que é um presente, uma dádiva de Deus. E se algo morreu na tua vida, não se desespere. Porque a palavra de Deus diz que ao cheiro das águas brotará. Como planta nova viverá. O Espírito Santo de Deus, ele vem como um rio de águas vivas. E aonde esse rio passa, diz a palavra de Deus, tudo que está morto viverá. Eu desejo hoje que o rio de Deus transborde o teu coração. Que o rio de Deus comece a correr dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio dos teus filhos, do teu casamento, do teu trabalho, da tua vida, do teu coração. Que esse rio de Deus transborde e comece a trazer vida, e comece a gerar vida, e que tudo possa renascer. Que tudo que está morto comece a reviver dentro de você, pois o nosso Deus é um Deus de ressurreição. O nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus de cura. O nosso Deus é um Deus de vida. Nunca mais diga que os dias passados foram melhores do que estes. Agradeça a Deus por este dia. Agradeça a Deus pela vida que Ele te deu hoje. Agradeça a Deus porque você não está num hospital entubado. Agradeça a Deus porque você está aí. Seja grato. Tenha um coração agradecido. E creia que Deus é fiel para começar a trazer vida, fazer reviver tudo que está morto. O Senhor te abençoe. O Senhor opere os milagres dele. O Senhor comece a mandar o maná do céu para a tua vida. Que a água da rocha comece a jorrar dentro de você. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Seja feliz com Deus. Fiquem com Deus.